É, todo mundo está vendo aí? Pessoal, Sim. esses slides aqui não são meus, tá? Se houver algum erro, eu vou corrigir. É porque eu achei legal, estava lá nos SlideShare, e eu peguei, por isso que eu coloquei aqui a autora, que é essa professora, mas ela colocou direitinho, eu conferi. Então, vamos lá. O que é a colocação pronominal? Colocação pronominal é quando você, tá? Vai usar adequadamente, segundo a gramática, tá? Os pronomes oblíquos átonos, tá? Os átonos, tá? Mi, ti, si, o, a, li, nos, vos, esses que estão aí entre parênteses, tá? Os, as e lis, em relação ao verbo. Porque os tônicos não são usados assim, dessa forma, tá? O mi, tá? O ti, o ti. Por isso que ele diz que são os pronomes oblíquos átonos. Eles podem ocupar 3 posições. Se for antes do verbo, se chama próclise. Se for no meio do verbo, se chama mesóclise. Se for após o verbo, se chama ênclise, tá? A explicação que por que é átono, né? Ele fala esses pronomes se unem aos verbos porque são fracos na pronúncia. Por isso que eles são átonos. Porque quando você pronuncia, por exemplo, fulano me viu, é me viu, não é me viu, né? Fulano não, você não diz fulano me viu, tá? A pronúncia de mim ela é mais forte do que o me, o me. Por isso que ela fala, né, que esses pronomes são fracos na pronúncia. Por isso que eles são chamados de pronomes átonos. Veja aqui, é uma tirinha legal, tá? Aqui já é de outro professor que eu achei interessante. Ele coloca ali, né? Sempre que não for obrigatória, nem mesóclise, nem ênclise, ou seja, como eu falei, mesóclise está no meio, ênclise é após o verbo, use a próclise. A menos que, ao usar a próclise, haja uma disfonia, tá? O que é disfonia? É quando prejudica a eufonia. O que é eufonia? É o som harmonioso, sobretudo nas palavras, tá? Na verdade, na língua portuguesa, o uso mais o que a gente usa mais é a próclise, tá? Às vezes até de forma errada, entre aspas, segundo a gramática. Nós não temos muito costume de usar mesóclise, tá? Até porque a mesóclise é usada muito na literatura, às vezes, por exemplo, na Bíblia, mas a ênclise também a gente não tem tanto costume. A gente costuma usar mais o pronome antes do verbo, que no caso é a próclise. Olha aqui, por exemplo, veja o efeito de humor na tirinha abaixo. Aí, né, aqui, abrace-me. Ok, correto, por quê? Porque abrace-me, ela está iniciando uma frase e não se deve usar o pronome oblíquo no início de frase, né, para iniciar uma frase. Então, aqui está ok. Aí, ele diz, beije-me. Aí, aqui, ele fala, nunca deixe-me. Aí, ela vai, né, e faz essa cara e diz, tudo bem, mas antes dá para acertar o pronome. Por que que ela diz isso? Porque aqui, ó, nunca me deixe, está errado segundo a gramática. Por quê? Porque nunca é uma palavra negativa. E as palavras negativas, elas têm a função de atrair para junto de si o pronome oblíquo. Então, aqui, pela gramática, seria nunca deixe-me, tá? E não do jeito que está, nunca deixe-me. Por isso que ela diz, né, dá para acertar o pronome, porque ele usou aí de forma inadequada segundo a gramática. Peraí, o certo é nunca me deixe, no caso, né? Isso, o certo aqui, Gabriel, é nunca me deixe, tá? É Rebeca, já tinha. Rebeca. Mas Perdão, eu ia fazer a Rebeca. mesma pergunta. Eu ia fazer a mesma Perdão, pergunta, Rebeca. Rebeca. Desculpa. Pois é, então aqui o correto é nunca me deixe, tá? Porque nunca é uma palavra de sentido negativo, como se também poderia ser aqui o não, tá? De forma nenhuma. A gente vai ver isso aqui no decorrer da explicação. Vamos lá. Primeiro, a próclise. Então, aqui a gente já começa com essa explicação ali da tirinha, tá? Ó, usamos a próclise nos seguintes casos: com palavras ou expressões de sentido negativo, ou palavras, expressões negativas, como o não, o nunca, o jamais, o nada, o ninguém, né? O nem, o de modo algum, de forma nenhuma, tá? Em hipótese alguma. Então, quando você construir uma frase, né, tendo essas palavras,
Essas e outras que têm o mesmo sentido. Aqui não dá para colocar todas, mas aqui são as mais usadas. Então, quando você usa esse tipo de palavra, você tem que lembrar que essas palavras atraem, é como um imã, tá? Atrai para junto delas. Aqui, por exemplo, ó, nada me perturba. Ao invés de colocar nada perturba-me, tá? Segundo a gramática, se você escrevesse aqui nada perturba-me, estaria incorreto segundo a gramática. Não estou dizendo que a gente não diga isso na oralidade. Na oralidade, a gente acaba até, né, cometendo deslizes feios aí. E ainda fala achando que tá certo. Pois é, não é? Aqui, segundo a gramática, tá? Essas palavras atraem para junto dela. Ó, o me está próximo aqui de nada, o se próximo a ninguém, o me, né, está aqui próximo aqui de modo algum, o se está próximo aqui do nem, tá? Porque esse nem aqui, na verdade, tem um sentido parecido com não. É como se dissesse, ela não se importou, né? Tá? Por isso que ele fala aqui que o nem é de sentido negativo, que ela nem se importou, quer dizer que ela não importou, né, com os problemas. Então lembrar disso aqui. Infelizmente, gente, o uso dos pronomes oblíquos impõe regrinhas que, infelizmente, tem que decorar, né? Ou a não ser quando você usa bastante, quando você vai escrever uma redação, e aí você consulta a gramática para ir internalizando isso. Se você não faz isso, você acaba tendo que decorar as regras, tá? Quem lê muito acaba internalizando aí essas regras sem ter que decorar, tá? Mas, infelizmente, é um pouco decoreba, tá? Vamos lá. Então, essa aqui é a primeira, tá? A primeira regra, com o uso das palavras ou expressões negativas. Vamos para o próximo. Próximo aí, a próxima regra é advérbios. Então, quando houver advérbios na frase, então, para isso, vocês têm que se lembrar, né, o que são advérbios. Então, esse aqui, por exemplo, aqui é um advérbio de lugar, tá? Então, aqui se tem paz e não aqui tem-se paz, tá? Porque o aqui, o seu advérbio, ele atrai aqui para junto dele. O sempre também, algumas gramáticas colocam de tempo, outras já separam o tempo, separa lá o advérbio temporal em frequência, tá? Já existem gramáticas que tem lá o advérbio de frequência e o talvez de dúvida, tá? Então, aqui, todos esses advérbios atraem para junto dele, tá? O pronome oblíquo, o se, o me e o, tá? Agora, preste atenção nessa observação aqui. Se houver vírgula depois do advérbio, ou seja, o advérbio, deixa de atrair o pronome. Por quê? Porque fica subentendido que é como se você estivesse iniciando um novo período, uma nova frase. Não é bem o caso, porque no caso aqui a palavra não tem, aqui não tem duas orações, você só tem uma. Mas, segundo a gramática, entraria como se fosse parecido com essa regra. Então, quando você tem, e eu já vi muito vocês desde do primeiro ano, usarem, né, quando estão lá produzindo uma redação, aí coloca uma vírgula, aí às vezes precisa colocar, fazer uma construção com pronome oblíquo, e aí vocês iniciam com pronome oblíquo. Não pode, tá? E não é só em relação ao advérbio, não. Qualquer que seja a construção que você fizer, tá? Mesmo que aqui não fosse um advérbio, tá? E houvesse uma vírgula aqui, não se pode iniciar aqui após a vírgula nada com pronome oblíquo, tá? Independente de ser advérbio ou não. Aqui é o advérbio porque está aqui na regra do advérbio, mas poderia ser qualquer uma outra coisa. Ou que fosse uma frase e você tivesse agora que fazer... por exemplo, se eu fizesse uma frase assim, todos estavam tristes, aí vírgula, nos fazendo ficar também daquela forma. Está errado. Então, todos estavam tristes, vírgula, né? Fazendo-nos
ficar também daquela forma. Entenderam? Então, não foi só o advérbio. Vejam que eu construí uma frase, coloquei uma vírgula, e depois, quando eu coloquei lá o fazendo-nos, eu tenho que colocar fazendo-nos, e não nos fazendo. Ficar daquela forma. Ô, Renatinha. Oi, Gabriel. Não, mas pode ser também assim, aqui entristeceu-se. Sim, mas aqui, sim, poderia. Aqui entristeceu-se, se fosse o caso. Poderia, porque você não pode começar com pronome oblíquo, tá, Gabriel? Não pode começar. O pronome Sim, senhor. oblíquo que vir depois, como neste caso aqui. Vamos lá, então. Aqui, tá? É o do advérbio. Vamos ver aqui o próximo. O próximo se refere à regra com relação aos pronomes, tá? Que são, ó, presta atenção, os pronomes relativos, e para isso você tem que se lembrar, que inclusive a gente já estudou, a gente até relembrou quando nós estudamos o papel sintático dos pronomes relativos, né? Então, tem que se lembrar do que, né? Do onde, do cujo e etc, tá? Do quem. Aqui eu não coloquei todos, claro, mas tem que lembrar dos outros. Dos pronomes demonstrativos, né? O isso, o aquilo, né? O este, o esse e etc. O aquela, o o, quando tiver o sentido de aquele ou aquilo, o a, quando tiver sentido de aquela, todos, né, vão atrair os pronomes oblíquos. Então, vamos lá. Os indefinidos também, igual aqui. Aqui o alguém é um indefinido, tá? Poderia ser um outro, poderia. Eu poderia colocar um algo, né? Algo me aconteceu ontem, né? E não algo aconteceu-me. Então, tem que lembrar da regrinha que envolve os pronomes aqui, relativo, demonstrativo e indefinido, tá? Então, alguém me ligou, o alguém aí, né, atrai o me. A pessoa que me ligou, o que é um pronome relativo, atrai o me. Então, você não escreveria a pessoa que ligou-me, tá? Porque o que aí é um pronome relativo. Lembre-se que pronome relativo tem como antecedente, né, um substantivo a que ele se refere. E o isso, que é um pronome demonstrativo. Aqui poderia ser um isso, né? Um aquilo também, tá? Então, eles também atraem aí os pronomes. Por isso que eu disse que são regrinhas, tá? Agora, vamos ver aqui nas frases interrogativas, tá? Aqui, quanto me cobrará pela tradução? Veja que aí é uma frase interrogativa, até porque eu tenho um ponto de interrogação, tá? Quem te contou isso? Será que ele me ama? Ao invés de colocar, será que ele ama-me? Né? Porque a pergunta aqui, né, é uma interrogação. Então, você vai ter que usar a próclise ao invés da ênclise. Pode nos esperar? Tá? Podes nos esperar? Então, lembre-se que então, nas frases interrogativas você também usará a próclise. Essa parte aqui vocês não viram ainda, tá? Porque nós vamos... acho que a única parte que depende, mas como ela só era essa partezinha, não impossibilitou de eu explicar esse assunto. Nós vamos ver as conjunções subordinativas na próxima unidade, quando nós veremos as orações subordinadas adverbiais, tá? Na verdade, assim, aqui tem o que a gente já viu, que é a conjunção integrante. A gente tem o porquê, que pode ser tanto uma conjunção causal, quando a gente for ver a subordinada adverbial causal, mas ela também pode ser uma conjunção coordenativa. Mas, no caso aqui, ele está dizendo só das subordinativas. Então, esse porquê não encaixa naquela que a gente viu, que são as coordenadas, né? As orações coordenadas. Então, esse porquê aqui, certamente, é o porquê causal, tá? Deixa eu ver aqui, alguém quer falar? Caroline? Quero, tá? Foi sem querer, Renatinha, perdão. Porque aqui pediu para levantar a mão, pode falar, viu, Quero? Então, a gente vai ver essas conjunções mais à frente, tá? Conforme, que é conformativa, embora, que é concessiva e etc. Então, aqui, por exemplo, quando se trata de comida, ele é um expert.
você vai ter, né, um quando, que a gente vai ver lá mais para frente, que é uma conjunção subordinada temporal, mas eu não vou me ater agora nisso, porque senão eu vou ter que explicar esse assunto, tá? É necessário que a deixe na escola. Esse aqui a gente já viu. Por que que a gente já viu? Porque a gente já viu as orações subordinadas substantivas, tá? Então, aqui este que é uma conjunção integrante, né? Uma conjunção subordinada é integrante, porque nós vimos que o que ele faz união, né, dessa oração principal com a oração subordinada. Fazia a lista de convidados conforme me lembrava dos amigos sinceros. Aqui a gente ainda vai estudar, que é uma conjunção subordinada conformativa. O pessoal está entrando agora ainda, o que aconteceu? Vamos lá. Então, essa aqui é uma das regras da próclise também, né? Na verdade, eu acho que de todas as colocações aí, a que tem mais regra é da próclise, tá? Até para falar é complicado. Lembra de próclise é o que vem antes, tá? Igual quando a gente fala de pré-pago, né? Você paga antes. Então, próclise é o que vem antes. Em frases exclamativas ou optativas, tá? O que seriam essas frases? São as frases que exprimem desejo, né? Essas optativas, elas exprimem desejo de alguém em relação a algo. Tanto é que você percebe que estão aí com o ponto de exclamação, né? Então, Deus o abençoe, macacos me mordam, Deus te abençoe, meu filho, Deus nos guie. Então, quando vier esse tipo de ponto, né? No caso aí a exclamação, você vai ter que se lembrar, né? Até que fica fácil, né? Você vai lembrar de frases interrogativas e frases exclamativas, né? Que vocês vão usar, né? Nós vamos usar a próclise, não a ênclise. E a mesóclise a gente vai ver que só tem 2 casos, tá? Então, é isso aí. Vamos ver aqui se ainda tem a regra aqui da próclise, ou se já terminou. Ô, Renatinha, Oi, amor. dar-lhe-ei, tipo assim, sei lá, dar-lhe-ei um buquê de rosas. Esse Metróclise. Isso é seria metróclise. hipócrise? Ah, Não, tá. não, esse daí não seria próclise, porque quando você fala dar-lhe-ei, o li corta o verbo no meio, tá? Por isso que é chamado de mesóclise. Ó, meso vem de meio, né? Vem no meio do verbo. Uhum. No caso aqui, não, tá? Aqui ele vem antes. Ó, o vem antes de abençoe, o mi vem antes de mordam, o ti antes de abençoe e o nus antes de guie. Entendi, obrigada. E a próclise é grande, tá vendo quantas regras? Vamos lá. Tem mais regra, né? Acho que essa é a última, se não me engano. Ó, quando o verbo estiver no gerúndio, lembra-se de verbo no gerúndio, aquelas terminações NDO, né? Andando, falando, brincando, cantando, né? Quando ele estiver no gerúndio, antecedido, tá? Da preposição em. Tanto é que quando você faz lá vocês fazem suas redações, né? Assim, ó, em se tratando de país de terceiro mundo, vírgula, o Brasil, né, está à frente. Então, quando você fala, né, em se tratando de países, você está usando o em, né, um gerúndio e no meio, só que nesse meio aí, Rebeca, não é no meio do verbo, né? É entre o em, né, e o verbo no gerúndio, como nesse caso aqui, tá vendo? Ó, em se plantando, tudo dá. Você não pode escrever implantando-se, né? Ah, entendi. Então só vai ser mesóclise quando corta o verbo no meio, né? Isso, quando corta o Entendi. verbo no meio, tá? Aqui não tá cortando o verbo, aqui ele tá antes do verbo, ele tá entre o gerúndio e a preposição em. Aqui, ó, em se tratando de beleza, né? Em se falando de boa comida, tá? Então, nesse caso aqui, vocês vão usar a próclise, tá? Não pode usar em tratando-se, por exemplo, né? Em tratando-se de países de terceiro mundo. Não, então tem que ser em se tratando. Quando houver também verbos
na proparoxítonos, né, formas verbais, lembre-se o que é para proparoxítono, né, quando a antepenúltima sílaba é a mais forte. Na verdade, quase sempre esses verbos vêm acentuados. Pelo menos eu não me lembro de nenhum que não venha acentuado. Então, quando você conjuga aqui, ó, vamos. Ó. Então, quando você faz a divisão, então, o mos é a última sílaba, né, o vá é a penúltima e o urá é a antepenúltima. Então, esse verbo aqui, este, né, os dois, são proparoxítonos, porque a antepenúltima e a mais forte, inclusive, até recebe acento. Então, quando acontecer você produzir uma frase com esse tipo de verbo, você também vai usar a próclise, tá? Então, veja que a próclise está dominando tudo aqui. Até agora, a gente só está falando de próclise. Agora que nós vamos para a mesóclise. A mesóclise é fácil, mas vamos colocar aqui uma observação. Quando é que eu uso a mesóclise? Eu só usarei a mesóclise quando os verbos estiverem no futuro do pretérito, tá? E aí vocês têm que saber conjugar, né? Então, por exemplo, o verbo falar, né? Quando eu conjugo, eu falaria, tu falarias, ele falaria, nós falaríamos, vós falarias, eles falariam. E quando eu tenho o verbo no futuro do presente, como eu falarei, tu falarás, ele falará, nós falaremos, vós falareis, eles falarão. Então, nestes casos, você vai usar a mesóclise, tá? O que é a mesóclise? Quando, por exemplo, se eu fosse fazer, olha a diferença aqui, tá? O verbo é convidarão, tá? Mas o que que eu fiz aqui? Eu parti, tá? Cortei esse verbo aqui, ó, convidar-me-ão, tá? Então, no meio aqui, né, depois do começo do verbo, o infinitivo aqui, convidar, eu cortei, né, coloquei aqui os tracinhos e introduzi aqui o me. Assim como aqui, né, aqui é o futuro do presente, convidar-me-ão para a festa, e aqui é o futuro do pretérito, convidar-me-iam para a festa, tá? Aqui é... Mas, assim, o verbo sempre vai dar no infinitivo? Oi? O verbo sempre vai dar no infinitivo, tipo, convidar, É porque dar-me, quando dar-lhe, tipo assim. é porque não tem como você não fazer. Você vai construir a construção do futuro do pretérito e do futuro do presente. Não tem como não fazer isso. Primeiro você escrever o infinitivo e depois você colocar, né, não é no caso aqui é o me, mas poderia ser o ti, poderia ser o nos, né, convidar-nos-ão, poder ser o li. Convidar-me-ão é porque vai convidar eu. Se fosse convidar você, seria, ou tu, se fosse o tu, seria convidar-te-ão. Né? Se fosse o nos, seria convidar-nos-ão. Então, não tem como não fazer dessa forma, no caso aqui dos dois futuros, tá? Futuro do pretérito e futuro do presente. Entendi. Então, o primeiro Professora, verbo sempre fica no infinitivo. Oi? eu vou entrar aqui na reunião pelo computador e a senhora aceita aí, por favor? Tá, amor? Então, o que que acontece? Acontece que agora tem uma observação, tá? Tem uma observação e eu vou explicar agora. Se porventura, então preste atenção, se porventura houver, tá, uma palavra atrativa, como neste caso aqui, ó, aqui, quem é a palavra atrativa? Qual é? O não. Vocês se lembram que a gente viu lá que a próclise é atraída pelas palavras negativas? Não, nada. Lembram? Pois é. Se houver esta palavra negativa, pessoal, infelizmente, a regra da mesóclise cai por terra, tá? Quem é que vai aí, né, à frente? Quem é que vai tomar a frente? Não vai ser mais a mesóclise, tá? Será a próclise, como neste caso aqui. Aqui você não tem a palavra atrativa antes. Neste caso aqui você tem, tá? Não me convidarão para a festa. Então aqui eu não posso fazer a construção não convidar-me-ão, tá? Por quê? Porque o não como se diz, o não é supremo, né? O não domina. Bom dia,
Oi, Gabriel. O não domina. O não aí é dominante, tá? Então, neste caso aqui, e poderia ser o não, no caso, poderia ser de forma alguma, todas as palavras de sentido negativo, tá? Que a gente chama de advérbios de negação. Advérbios ou expressões de negação, tá? Então, tem que estar atentos para isso aí. Pessoal, eu acho que não vai dar tempo a gente terminar. Não sei. Se não der, eu vou mandar outro link para vocês, tá? Então, vamos entender essa partezinha aqui? Então, Sim. vamos para o próximo. O próximo é ênclise, tá? Como é que se dá ênclise? Ênclise é quando é após, tá? Os pronomes que vierem após o verbo são chamados de pronomes enclíticos, tá? Ou ênclise, no caso aí. Então, qual é a primeira regra? A primeira regra é que todas as vezes que você iniciar um período, tem que ser pelo método enclítico, ou seja, tem que ser por meio de ênclise. Então, aqui, ó, trouxe-me, eu não posso colocar me trouxe, tá? Porque, segundo a gramática, você não deve iniciar uma oração com o pronome oblíquo. Então, eu não posso iniciar com a próclise. Então, tem que... Arrependi-me do que fiz a ela, tá? Peço-te desculpas pelo atraso. Então, a primeira regrinha da ênclise é essa aí, tá? Toda vez que eu produzir uma oração, tem que ser por meio da ênclise. Qual é a outra regrinha? A outra regrinha, olha, veja, ó, essa aqui, vocês se lembram lá da vírgula? Lembra quando eu falei lá da vírgula, que quando houver uma vírgula, você não pode usar, você não pode construir a frase iniciando? Pois é, tá vendo? Olha, aqui ele fala que é com o verbo no imperativo afirmativo. Ok, tem um imperativo aqui realmente, o traga. Mas, independente de aqui, né, ter sido um verbo no imperativo, se fosse outro verbo, também teria que ser a ênclise, por causa dessa vírgula. A vírgula, ela repele, tá? Lembre-se que vírgula repele o pronome oblíquo. Se existem palavras que atraem, né, existe a vírgula que repele. Aqui é um caso. Só que no caso aqui ele colocou como imperativo. Ok. Por favor, traga-me as propostas já assinadas, tá? Aqui, gente, não teria nem como não ser. Para você, ó, veja que aqui você nem precisava lembrar que é imperativo. Por que você nem precisava lembrar? Por quê? Primeiro, porque você já viu a vírgula. Então, se já há uma vírgula aqui, independente de ser imperativo, teria que ser uma ênclise. Aqui, independente de ser o verbo arrependa-se, que é no imperativo, eu obrigatoriamente teria que usar uma ênclise. Por quê? Porque eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo. Entenderam aí? Então, essa regra aqui, inclusive, ela nem faz muita diferença nesse caso, tá? Por causa dessa vírgula e por conta aqui de iniciar uma oração com o pronome, tá? Que a gente não pode iniciar. 3, com o verbo no gerúndio. Agora, preste atenção, porque cuidado para não confundir aquele gerúndio, tá? Quando veio acompanhado do em. Lembram que a gente viu lá em se tratando, em se falando? Lá você tem o gerúndio, mas o gerúndio veio acompanhado. Tá? Aqui não. Aqui você tem o gerúndio apenas, né? Você tem aqui. Aqui, pessoal, na verdade, eu até acho que aqui faltou uma coisinha. Eu acho que a ênclise é a mais fácil de você se lembrar do uso. Primeiro porque aqui, o que acontece? Pelo que eu entendo, existe uma vírgula aqui, ó. Como eu falei, esse slide não é meu. E também não dá para mudar porque eu copiei a imagem. Mas aqui, ó, saiu. Saiu deixando-nos por instantes. Pela lógica aqui, teria uma vírgula depois de saiu, tá? Como quando vocês fazem assim uma redação, por exemplo, deixa eu ver, o Covid-19 foi a praga de 2020, vírgula, deixando-nos, né, prisioneiros ou tornando-nos prisioneiros
né, de nossos lares. Então, veja, quando eu faço essa construção, obrigatoriamente, eu tenho que colocar uma vírgula antes. Por isso que eu achei que isso aqui está faltando a vírgula, tá? Então, quando você diz lá, quando você faz se você faz uma frase desse tipo, né? O Covid foi uma ameaça, ou o Covid foi uma praga de 2020, sei lá, alguma coisa assim. O Covid, né, assombrou, e aí, Covid foi a praga de 2020, vírgula, tornando-nos, né, ou deixando-nos prisioneiros de nossos próprios lares, uma coisa assim. Então, tem que lembrar que quando você usa o gerúndio dessa forma, você tem que usar uma vírgula, tá? Não pode ser ponto, porque eu já vi em redação, inclusive de vocês, eu digo que de vocês e de outros, isso parece ser normal, produzir uma frase e aí depois dá um ponto. Aí depois do ponto coloca assim, tornando os brasileiros mais suscetíveis a tal coisa. Então, deixa eu ver uma frase que daria certo. Por exemplo, a educação brasileira apresenta uma péssima qualidade. Ponto. Aí vem e coloca assim, aí coloca um ponto e faz isso. Fazendo os alunos tirarem notas baixas nos testes internacionais. Gente, isso aí, se vocês fizerem uma frase desse tipo, infelizmente, pessoal, vai, né, vai fazer você tirar uma nota mais baixa. Então, se você vai usar um gerúndio, como nesse caso aqui, né, que existe esse gerúndio, tem que ter uma vírgula ali depois de saiu, tá? Aqui, ó, saiu, vírgula, deixando-nos por instante. E caso que eu coloquei também. A gente só tem menos de 1 minuto, provavelmente vai cair, e aí eu volto a mandar outro link para a gente fazer a nossa finalização, tá? O que foi que eu acabei de falar? Sim. Então, entenderam aí a questão do gerúndio? Tem alguma dúvida para eu colocar, explicar agora do infinitivo? Então, vamos para aí o 4, né? Com o verbo no infinitivo impessoal. Lembre-se que infinitivo impessoal é aquele infinitivo que você não tem, né, as pessoas para serem conjugados, tá? Conjugadas, tá? Porque a gente tem o impessoal e nós temos o pessoal. Então, no caso aqui, ele está